Muito bem, Rogério, o que você traz para gente? Vamos lá, hoje eu trouxe 2 livros reportagem aqui dos meus favoritos para sugerir como leitura para vocês, não só neste fim de semana, mas ao longo de todos os fins de semana que vem por aí. O primeiro é este clássico, vou botar aqui na tela, está aparecendo direitinho, Homenagem à Catalunha, que é um livro-reportagem ou um relato autobiográfico clássico do grande George Orwell. Vocês que conhecem o Orwell como autor de A Revolução dos Bichos em 1984, que são os livros mais populares dele, sugiro que vocês leiam a produção ensaística e a produção jornalística dele, que eu gosto muito mais do que a produção ficcional dele, que é mais famosa. Homenagem à Catalunha conta a história de quando ele, Orwell, inglês, como vocês sabem, se alistou como voluntário na Guerra Civil Espanhola para lutar do lado republicano. Ele viajou para lá em 1936, ficou lá mais ou menos meio ano, se não me engano, e o livro saiu em 1938, ainda antes da Primeira Guerra Mundial. A Guerra Civil Espanhola, como se sabe, foi uma espécie de antessala da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939. Houve apoio dos nazistas ao Franco, que terminaria vencedor da Guerra Civil. Houve apoio dos stalinistas ao outro lado, o lado dos republicanos. E o Orwell estava lá lutando... E enquanto isso, o Ari Barroso estava compondo a Aquarela do Brasil. Aqui, né, longe desse mundo de guerra civil, exatamente. E aí o Orwell foi lá lutar, e o relato dele tem bastante humor também, embora muitas situações trágicas, fala das condições precárias, das armas que não funcionavam, do fervor revolucionário da Catalunha, onde ele chegou, porque ele chegou para lutar em Barcelona, por isso o livro se chama Homenagem à Catalunha. Os combatentes eram maltrapilhos. O principal do livro é quando ele descobriu que os stalinistas que estavam envolvidos podiam ser tão perigosos quanto o exército do Franco, né? Como diz a contracapa desta edição aqui, que saiu pela Companhia das Letras no Brasil, eles estavam dispostos a esmagar qualquer forma de pensamento não ortodoxo ou proposta revolucionária. No fim, o Orwell levou um tiro na garganta, e foi obrigado acho que primeiro fugiu para a França, mas foi obrigado a voltar, né, porque não tinha mais condições de continuar na guerra, que o lado dele acabaria perdendo alguns anos depois. Mas esse conflito foi definidor das ideias políticas, do sentimento político do Orwell, que sempre foi um cara que se dizia de esquerda, mas sempre contra o totalitarismo, de qualquer parte que viesse, fosse de direita, nazismo, fascismo, fosse... Quando ainda existia isso, né, Rogério, de um esquerdista ser contra o totalitarismo, na prática. Muito contra, né? Ele era muito combatido pelos companheiros de viagem do Stalin, do Partido Comunista, do Partido Comunista Central ali de Moscou na época. E ele escreveu, 10 anos depois da Guerra Civil Espanhola, ele escreveu que cada linha de trabalho sério que ele havia produzido desde 1936 tinha sido informada pela participação dele nesse conflito, que ele escrevia contra o totalitarismo e a favor do que ele chamava de socialismo democrático. Então é um livro muito interessante, e os dons de ficcionista do Orwell e o humor irônico dele estão muito presentes aqui num relato autobiográfico que eu recomendo muito que vocês leiam, porque é também um relato de desilusão política, digamos, que formou o caráter dele nos anos seguintes. Esse é um. Depois ele combateu o totalitarismo por meio da parábola, por meio da analogia. Sim, né? A Revolução dos Bichos é claramente uma analogia da Revolução Russa de 1917 e os seus descaminhos todos. Em 1984 você nem precisa dizer que é o grande retrato do totalitarismo, né? A expressão do grande irmão, né, o Big Brother, é conhecida até por quem nunca leu o livro, virou programa de TV, reality show. Quer dizer, já havia regime totalitário, mas ele previu ali muitos elementos que seriam bastante frequentes em outros regimes até hoje no mundo, né? E o outro é a história que estão querendo apagar. Exatamente. A história que o stalinismo lulista está querendo excluir da realidade brasileira. Exatamente. Eu vou fazer um disclaimer aqui, porque a Malu Gaspar é minha amiga. E acontece de ela ser minha amiga e ser também uma das melhores repórteres de política em atividade hoje no Brasil. Colunista de O Globo, como vocês devem saber, se vocês não leem a coluna da Malu, leiam, porque tem sempre muita informação interessante, muitas vezes exclusiva. A Malu publicou em 2020 este grande livro,
em muitos sentidos, que é grande no número de páginas e grande na apuração, que é a organização. A Odebrecht, esquema de corrupção que chocou o mundo. E quando ela diz mundo, não tem nenhuma hipérbole aqui, não. Eu quero lembrar que em 2016, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que a Odebrecht havia pagado propina a funcionários do governo, partidos políticos, em 12 países. O Brasil e mais 11. Na época, o Departamento de Justiça classificava isso como o maior caso de suborno internacional na história. E a gente nem precisa, embora seja sempre bom lembrar, a gente nem precisa falar do que aconteceu aqui no Brasil. No Peru, o envolvimento do alto escalão da política com o Odebrecht derrubou presidentes, teve presidente preso. Então, é aquela coisa, acho que o Ivan Lessa, se não me engano, o Ivan Lessa dizia, a cada 15 anos o brasileiro esquece do que aconteceu nos últimos 15 anos. Hoje parece que as pessoas não têm noção da amplitude do esquema de corrupção que a Odebrecht teve. O livro da Malu conta isso muito bem, as engrenagens do pagamento. Aqui do caso da Colômbia também, em que continuam as investigações, e lá tem um PGR, um Procurador-Geral da República mais ativo, mais disposto a enfrentar os juízes que querem varrer a sujeira para debaixo do tapete, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Exatamente. E a Malu, que eu conheço também, conseguiu resgatar, ficou ouvindo todos os depoimentos de delação premiada, as transcrições, fez apuração própria, conseguiu concatenar todos esses fatos envolvendo a Odebrecht, ela que cobriu muito a área de economia, que escreveu também sobre o império do Eike Batista, isso, que entende, tinha contatos dessa turma, fez aí todo um trabalho de reportagem que consolida episódios que a esquerda lulista, hoje, com os seus tentáculos no Poder Judiciário, tentam apagar, simplesmente, da história do Brasil. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Uma coisa que o livro deixa muito claro, embora o PT, obviamente, não saia nada bem da leitura, é que havia relações de confiança entre políticos de todos os espectros ideológicos e os maiores empreiteiros do Brasil. Isso é uma história que a política brasileira em geral, e não apenas o PT, não gosta muito que se conte. E tem uma parte de intriga familiar, né, de briga entre o Emílio Odebrecht, pai, e o Marcelo Odebrecht, filho, que é uma coisa quase shakespeariana. Eu acho que se fizessem um Succession brasileiro, vocês que assistirem a série, podia sair daqui esse Succession brasileiro, né? Porque tem todo esse elemento de drama familiar que a Malu traduz muito bem no livro. Enfim, isso aqui é um antídoto contra aqueles que querem reescrever a história, inclusive anulando as provas dos acordos de leniência. E eu sugiro que você leia, que você faça aquele seu amigo que porventura é paquita de empreiteiro, lê este livro-reportagem, antes que sejamos todos obrigados a devolver o dinheiro roubado ao Odebrecht com um belo lacinho e um pedido de desculpas. Rogério Ortega, senhoras e senhores, aqui no Papo Cultural. Boa noite, Rogério. Bom fim de semana. Boa noite, Felipe. Bom fim de semana, pessoal do chat. Até semana que vem.